Vamos lá? Atos capítulo 6, versos de 1 a 7. Ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, acolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos destes serviços. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Somos gratos a ti, ó Deus, porque o Senhor Deus conduz a vida da tua igreja e tempo após tempo, anos após ano, Deus, o Senhor Deus tem dado, ó Pai, sempre um meio para que a igreja possa continuar viva, firme, crescendo, pregando o teu santo evangelho. Que possamos mais uma vez aprender com a história de vida desta igreja, com os seus problemas, ó Deus, e assim também estarmos firmes no propósito do Senhor nos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos no estudo do livro de Atos até este momento que esta igreja que começou tão bem, uma igreja que perseverava na doutrina, na comunhão, uma igreja que vivia em grande crescimento, passa também por dificuldades. E nós separamos essas dificuldades dizendo que elas vieram como uma resposta, do inimigo, que não se contentou, não ficou contente com o crescimento da igreja. E nós vimos então a primeira perseguição, violência física, os apóstolos que foram presos, as dificuldades de se pregar o evangelho. Depois, a corrupção interna, moralmente, através do que aconteceu com Ananias e Safira, eles mentindo que deram um tanto, que venderam suas propriedades e deram todo o dinheiro, mas deram apenas parte do dinheiro, retendo parte desse dinheiro. E a terceira parte que nós vamos ver hoje, chamamos de distração. Quando o inimigo tenta desviar os apóstolos de sua responsabilidade de pregar o evangelho, de orar, para atarefados ficarem ajudando no trabalho das viúvas, da distribuição daquelas mesas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa terceira parte. Mantenha a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Naqueles dias, então nós percebemos que há uma sequência. Nesses dias em que eles foram presos, foram soltos e continuaram a pregar o evangelho, nestes dias a igreja cresceu muito, multiplicando-se o número dos discípulos. E é interessante que esse resultado da pregação, esse resultado do fervor, da união daqueles irmãos, foi a causa do problema. Uma igreja que cresceu tanto,
a ponto de se tornar quase que impossível, inviável, o cuidado daquelas pessoas que estavam ali dependendo da igreja. E nós percebemos então que houve reclamação, surgiu o problema, uma reclamação, murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas. Percebe-se então, uma igreja que cresce, ela cresce, mistura-se culturas, classes sociais, tipos de pessoas, e assim também pode haver um certo choque, um certo ciúme. E aqui, esses que aparentemente são os mesmos, mas os chamados helenistas eram os gregos que manteram a língua grega, eles se juntaram ali, e também os hebreus que eram também, que falavam aramaico. Então, estes que reclamaram, murmuraram, os helenistas contra os hebreus, eles se sentiram prejudicados. Aqui não há uma explicação, o porquê eles foram esquecidos. Provavelmente porque era uma minoria, e eles já se sentiam um pouco inferiorizados. Essas viúvas poderiam não estar indo até lá ao templo para buscar essas ajudas, e imagina uma igreja crescendo, 5.000, 10.000, tantas pessoas, elas ficaram esquecidas. Poucas pessoas, não sabemos quantas, mas não eram tantas pessoas assim. E aí houve este murmúrio. Eu quero chamar a atenção a essa palavra. Houve murmuração dos helenistas. Essa murmuração era a causada por um problema. As viúvas estavam sendo esquecidas. Mas murmuração, irmãos, é algo que não deve haver no meio do povo de Deus. Murmuração aqui não é simplesmente, está faltando, vamos lá avisar os apóstolos, vamos falar, vamos falar com os responsáveis para que eles façam a doação. A ideia aqui é exatamente de grande reclamação. A palavra queixa ou murmuração é a mesma palavra quando lá os israelitas murmuraram contra Moisés. Números 14, 27 diz: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Tenho ouvido as murmurações. Então nós percebemos aqui, irmãos, que diante de tantas pessoas que eram ajudadas, eles já com esse preconceito aí, é o helenista contra hebreus, as minhas viúvas estão esquecendo, as suas não. E a gente começa a pensar, o que poderia estar passando pela cabeça daquelas pessoas. Aqueles que vendiam as suas propriedades e entregavam dinheiro aos apóstolos, poderiam estar pensando, eu vendi a minha casa, entreguei o dinheiro lá, o dinheiro está lá, por que não ajuda a viúva? Não sei o que eles estavam pensando, mas com certeza essa murmuração não pode existir no meio do povo de Deus. E repare, que o inimigo ele começa a criar situações de desunião. Nós falamos há pouco que havia tudo em comum, era tudo em comum, é um amor, é uma união, e de repente começa de uma coisa, sementinha pequena, a desunião. Então, versículo 2: os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não deveriam deixar o mais importante. Aqui entra o ponto que nós falamos, que a estratégia era a distração. O inimigo queria distrair os apóstolos de guardarem o que era mais importante.
Ajudar o próximo é importante? É importante. Mas imagine se aqueles apóstolos, tão ocupados com a assistência social, eles já não mais estudassem a palavra, já não mais se preparavam em oração para pregar essa palavra. A igreja ia ficar pobre doutrinariamente, né? E enfraquecer. O inimigo iria conseguir vitórias ali naquela igreja. Então nós percebemos que, da mesma forma, lembra da situação de Moisés, quando ele julgava o povo de Israel? Seu sogro Jetro aconselhou a escolher homens capazes, colocá-los como juízes do povo. Êxodo 18, 17 a 26. Da mesma forma, eles resolvem convocar aquela igreja para trazer uma solução. Convocaram a comunidade. A gente não precisa entender aqui que as milhares e milhares de pessoas se juntaram todas ali, né? Provavelmente já alguns líderes dessa igreja se juntaram ali. O que eles fizeram? Convocaram a comunidade e começaram a reclamar, né? Vamos parar de reclamar da gente. Eu vou cuidar da viúva que eu quero. Não. Eles reconheceram o problema, mas eles conversaram com aquela igreja. Colocaram o problema diante daqueles irmãos. Não é certo que nós paremos de ensinar a palavra com o fim de servir às mesas. Eles explicaram: nós não somos negligentes, só não conseguimos dar conta de tudo. E aí a gente vê, né, tudo se encaixando, porque eles falaram para que aqueles irmãos pudessem escolher. Versículo 3: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Quem queria escolher? A própria igreja. Alguém poderia falar, né, eles deveriam ter escolhido já? Mas poderia surgir o outro problema. Escolheram gente para ajudar só as viúvas deles lá. Então vocês vão me escolher. Aí foi feita então uma eleição. Aqui não dá para saber como foi feito isso, mas foi feita essa eleição. Pré-requisitos: homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Alguém poderia pensar, né, que para servir às mesas, para ajudar os pobres, as viúvas, apenas era necessário a boa reputação, né, para não roubar o dinheiro e tal. Mas aqui fala homens cheios do Espírito Santo, porque esses diáconos, eles também aproveitavam as oportunidades, eles pregavam a palavra, eles testemunhavam da verdade. Então, da mesma forma que antes era só os 12, os apóstolos que faziam esse serviço, agora homens cheios do Espírito Santo e de boa reputação devem ser escolhidos. E é interessante a ênfase que, novamente, nós, no final do versículo 4, o versículo 4 inteiro, né? Nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O trabalho deles precisaria e precisa ser feito em constante oração. Às vezes a gente esquece da oração, como que se a preparação fosse só intelectual, fosse só o conhecimento para dar uma aula. Mas muito mais do que a aula bem dada, bem estudada, é o preparo espiritual daquele que vai anunciar a palavra. A oração e o ministério da palavra. Pregar o Evangelho. É interessante que, se nós voltarmos a um pouco que nós falamos há algumas semanas, em Atos 5:20, quando o anjo aparece e liberta aqueles apóstolos da prisão, o que o anjo disse a eles? Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, função principal de vocês: vá lá e corram e preguem e anunciem a palavra, a verdade. O anjo não disse: olha, vocês vão logo embora cuidar lá de algumas viúvas que estão passando necessidade.
Então não queremos entrar na polêmica aqui da igreja, da ação social, mas não podemos nunca entender que essa ação social se venha a crescer tanto a ponto de distrair o alimento espiritual, levar o alimento espiritual para as pessoas. E aí a gente começa a ver as bênçãos de Deus, irmãos. O inimigo atacando, destruindo, tentando confundir todo mundo, arrumando confusão onde não tinha, gerando essa murmuração, podendo confundir os próprios apóstolos que de repente vamos então fazer um mutirão, atender essas viúvas aí. Não tem problema, né? O povo já conhece bastante da palavra, vamos ficar aí uns meses tratando das viúvas. Distração, não. As coisas vão se acertando. Depois dessa conversa, versículo 5: o parecer agradou a toda a comunidade. O parecer agradou a toda a comunidade. Repare, quando há um problema na igreja, o problema não pode ficar. Tem que haver um conhecimento da liderança, das autoridades no caso. Essas autoridades não podem falar, não, o problema faça do jeito que eu quero. Não, essa autoridade tem que convencer, explicar. E a gente fica imaginando essa conversa, né? Porque a palavra aqui é forte, que diz que agradou a toda a comunidade, todos. Então houve a união novamente, a harmonia restaurada. Ou seja, pararam de falar que viúva estava sendo desprezada, que era uma briga cultural. Pararam com tudo isso. E houve a harmonia. E esse fato, né, escolham vocês quais serão os líderes aí, os diáconos. Também eu creio que deu um ânimo para aquela igreja. Quando a igreja começa a servir, né? E a gente às vezes até brinca que alguém, para parar de criticar, dá um trabalho para essa pessoa, né? Ela vai trabalhar e muitas vezes parar de criticar. E aí a gente percebe que eles escolheram Estevão, e aí temos a lista, né? Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau de Antioquia. Sabe quem eles escolheram? Pelos nomes, são todos de origem grega. O problema era a falta de assistência às viúvas que falavam na língua grega. E eles escolheram pessoas que com certeza não iriam esquecer dessas viúvas de origem gregas. Apresentaram esses nomes aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos. E é interessante disso, a volta, né? Apresentaram aos apóstolos. Orando, lhes impuseram as mãos. Já pensou se eles escolhem aí na liderança e falam, não, esses aí não, esses 7 gregos aí, não vai dar certo isso. Agora as outras viúvas que vão ser desamparadas, não. A harmonia está de todo lado, né? Aceitaram, e aí a gente percebe, né? Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que significa isso? Crescia a palavra de Deus. Eu colocando novos livros na Bíblia. É interessante isso, né? Crescia o número de cristãos. E aí ele faz uma comparação tão forte. Crescia a palavra de Deus. Tem muita igreja crescendo hoje e a palavra de Deus diminui. Cada membro que entra, né, parece que a palavra de Deus fica mais esquecida. Então aqui há uma forte união, né? O efeito dessa palavra era notável na vida daqueles habitantes, daqueles cristãos, que quando se falava, não, cresceu mais uma palavra, ou seja, mais um que leva a palavra, que tem a palavra de Deus. O resultado dessa pregação, da oração, porque se eles não se distraíram, se foram eleitos esses 7 homens, eles não se distraíram, eles continuaram a pregar, continuaram a anunciar, continuaram na vida de oração, e a igreja continuou a crescer. E acredito que por parar essa murmuração,
a igreja também continuou a crescer. Porque quando há murmuração, irmão, quando há esse descontentamento, pessoas começam a ir embora. Não vou ficar num lugar que está todo mundo brigando, discutindo. Mas cessou a murmuração, a igreja começou novamente a crescer. Aqui também há outra palavra, quando diz: também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Obedeciam à palavra. E a palavra aqui está como sinônimo de fé. O evangelho, obedecia o evangelho. Por isso, quando você ouve a expressão afastou da fé, ele afastou do quê? Da palavra, afastou do evangelho, afastou de Cristo. Não necessariamente da igreja, né? Ele pode ter afastado da fé dentro da igreja, mas afastou da fé. Então crescia o número de pessoas, de discípulos, e também sacerdotes. Mais pessoas se dispuseram a pregar o evangelho, a levar esse evangelho. Então, irmãos, nós temos aqui uma passagem que muito nos anima. Lembra que nós falamos que o inimigo não estava contente com aquela igreja, e começa a perseguição, e começa a corrupção, e começa a distração, e tantos outros males, né? Podemos encaixar a murmuração aqui também, nesse momento. Mas graças a Deus, a igreja do Senhor Jesus, ela não é vencida pelo inimigo, ela é fortalecida nesses momentos, e nós precisamos estar atentos para não cair nessas armadilhas, e sim levar respostas e vencer estas barreiras que nos aparecem. Falando um pouquinho sobre distração, isso é muito comum, distração. Vamos começar na casa, no trabalho, nos estudos. O quanto nós às vezes nos distraímos de certas coisas, e o tempo vai passando e você não faz o que tem que fazer. Nós temos que ser mais centrados naquilo que nós queremos, nos objetivos que são propostos, né? Aquela história das metas, né? As metas que você propôs para a sua vida, e a divisão de tarefas diárias para que você possa alcançar aquilo. Eu tenho falado bastante nisso. Senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum, não consegue terminar nada. A vida é um eterno começar de várias coisas, e nós precisamos estar empenhados, não distraídos. Mas voltando para a igreja, irmãos, aqui nós precisamos tomar muito cuidado, porque o que há mais tentativa do inimigo, eu creio que é a perseguição, o ataque do inimigo mais sofisticado, que é a tal da distração. Pensa nessa questão da murmuração, das intrigas. Nós estamos aqui para adorar a Deus, e de repente nós ficamos distraídos com questões tão pequenas que nos distraem da palavra de Deus. Preocupado com coisas pequenas. Eu fico até meio com dificuldade de dar exemplo, que alguém pode pensar que eu estou dando exemplo de alguma coisa que está acontecendo, e às vezes está até acontecendo e eu não sei. Mas você sabe muito bem, né? Está preocupado, em escolher a música A ou B. Está preocupado com a finura, a grossura do boletim, se tem boletim, se não tem boletim, o que pôs no boletim, o que não tirou do boletim. Está preocupado com o horário do culto, ou se não tem o culto. Preocupado com a panela da cozinha. Eu sei que pequenas coisas começam a nos distrair, que eu acredito que foi o que aconteceu, irmãos. Uma igreja tão grande como aquela, esse problema das viúvas, eu acredito que não era tão grande assim. Só que um pequeno problema foi crescendo a ponto de questionar a autoridade, a bondade dos apóstolos. Por que eles não dão lá o dinheiro para as viúvas? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. E distração é o que existe, né?
muita necessidade de manter o foco. Hoje tanta coisa nos distrai. A gente fica aqui na igreja pouco tempo, né? Passou apenas 1h05. A gente não consegue se focar em 1h20. Se concentrar naquilo que nós estamos fazendo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Como nós dissemos, se o inimigo tivesse encontrado êxito, aquela igreja iria ficar fraca, indefesa, pelas falsas doutrinas que estavam ali diante deles. E se nós deixarmos, que tantas coisas venham sobre nós, nós também vamos, assim, enfraquecer nessas situações. A vitória foi conquistada. Aqueles encontraram o melhor caminho. E todos se agradaram da solução. Que nós possamos sempre ter esta conversa, esse entendimento, resolver os problemas, para que possamos seguir em frente diante das dificuldades, nas coisas que nos cercam. Que Deus assim nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua igreja e porque, ó Deus, o Senhor Deus tem nos firmado num propósito de servir. Obrigado pela Tua palavra e que este exemplo de hoje sirva para nós, ó Deus. Que nós possamos nos firmar no Teu Evangelho, nos firmar, ó Deus, naquilo que o Senhor Deus tem para nos ensinar a cada momento, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelas nossas vidas, por estarmos aqui nesse momento, ó Pai. Prova do Teu amor, do Teu cuidado para conosco. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a resolver aqueles problemas que surgem e que nada venha tirar de nós, ó Deus, o foco de adorarmos ao Senhor, ó Pai. Possamos resolver os problemas na Tua paz, ó Deus, e que haja sempre acordo entre nós, ó Deus, paz entre nós. Ó Deus querido, o Senhor é Deus grandioso, um Deus poderoso, ó Pai. E que nós não sejamos distraídos com tantas outras coisinhas pequenas, assim nos afastando de Ti, Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, cuide de nós. É isso que nós te pedimos, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.